Fala, filhotes, estão vivos? Agora vamos falar um pouquinho sobre ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Essa obra do Henrique Dúcio, da editora Vozes, segunda edição. Uma obra seminal para o pensamento do Henrique Dúcio, ele que é um dos maiores filósofos aí da filosofia da libertação na América Latina. E não estou achando aqui. Quais são os comentários mesmo? Gente, tem alguma coisa errada nessa merda aqui. Então vamos lá a partir mesmo das notas. Para eles, na sociedade escravista, Aristóteles, no mercantilismo árabe, Avicena, ou no feudalismo, ou no início da sociedade urbana europeia, Tomás de Aquino, o justo materialmente se refere à justiça, justitia, dikaiosine, justice e não right, numa tradição helenística, muçulmana ou cristã, a tese 13. Mais adiante veremos a função da frônesis, da prudentia, na moral formal, momento integrável do privado monológico, no momento procedimental para alcançar a validade intersubjetiva ou pública. No livro 1, capítulo 28, parágrafo 5º, em Locke, de 75, em outro texto expressa, então as coisas são boas ou más unicamente em relação ao prazer ou à dor. Ele está se inserindo a um critério de constituição factível do bom, good, into the origin of our ideas of beauty and virtue, do MacIntyre. Interessante notar a importância da ilustração escocesa, Scotch Enlightenment, já que era fruto de uma elite periférica, The Culture of the Periphery. Desde 1707, a Escócia perde sua soberania, que se situava entre a cultura inglesa dominante e a cultura tradicional dos camponeses das montanhas, que só falavam a antiga língua escocesa, Gaelic Highlands. Inscreviam-se na tradição calvinista presbiteriana da Igreja Escocesa, de raiz agostiniana e escolástico-aristotélica, The Augustine and Aristotelian Background to Scottish Enlightenment, que desde Edmund Burke, Thomas Haliburton, com sua obra Natural Religion Insufficient and Revealed, Necessary to Man's Happiness, Edinburgh, Robert Bailey ou Francis Hutchinson floresceu nas cidades industriais como Glasgow ou Edimburgo e devia enfrentar a ambiguidade de defender a identidade da cultura própria ou incorporar-se à modernidade inglesa. A filosofia moral escocesa do século XVIII exerceu assim a função de um bastião do nacionalismo escocês anti-inglês. O problema da predestinação divina, negada pela corrente secularizante, e a defesa da liberdade humana era um tema central sustentado pela Confissão de Westminster, dos protestantes, né? Ele aceitou de Hutchinson, em primeiro lugar, e fundamentalmente a visão de que a razão é inerte no nível prático. Ela não pode, por sua própria natureza, mover-nos a agir. Reason cannot by its very nature move us to action, MacIntyre. A Treatise of Human Nature, do Hume. Já que o vício e a virtude não podem ser descobertos pela razão, by reason, ou por meio de ideias, of ideas, deverão ser descobertos por meio de algumas paixões ou sentimentos que têm a capacidade de indicar a diferença entre eles. A Treatise, livro 3, parte 1, seção 1, Hume, conferir parte do debate sobre a falácia naturalista em MacIntyre, Hunter, Atkinson, Camps, Sadaba, Rabossi, Du Bois, serve para situar o contexto da crítica de Moore. Ver, além disso, Apple, Carl Otto Apple, o Habermas, o MacIntyre, que começa com a crítica do emotivismo. Conferir mais adiante os parágrafos 2 e 3.2. De nossa parte, faremos a passagem do ser ao dever ser não no nível lógico formal de uma razão analítica instrumental, mas no nível da razão prático-material e como fundamentação e não como dedução, o que exige o desenvolvimento de novos momentos lógicos. Não negamos formal e logicamente a impossibilidade da dedução, mas a declaramos não suficiente para explicar a passagem do ser ao dever ser, em juízos de fato sobre a vida do ser humano, como já explicamos acima. Em Benta, fragmenta, a introdução aos princípios da moral do Benta,
Bentham ainda escreve: frequentemente constatei que a necessidade de levar a cabo uma conexão suficientemente manifesta entre a ideia de felicidade e prazer, por um lado, e a ideia de utilidade, por outro, é funcional e até certo ponto eficiente demais, como uma resistência à aceitação que, de outra maneira, teriam tido estes princípios. O Tratado da Legislação Civil e Penal do Bentham, o critério último não é a vida de cada sujeito humano em comunidade, mas o prazer. Na vontade só se pode influir por algum motivo, e quem diz motivo diz dor ou prazer. Esse é o utilitarismo, né, do Bentham, depois que acabou influenciando John Stuart Mill. Pode haver muitas objeções. Em geral, insistiu-se na impossibilidade de aplicar o princípio. Veremos como esta é exatamente uma janela das morais formais consensuais, mas elas mesmas também são inaplicáveis, se antes não subsumirão claramente o aspecto material que estamos abordando. Será o tema do capítulo 2. A crítica pulsional de um Nietzsche ou de um Levinas concorda em que a felicidade, como princípio puramente reprodutivo ou repetitivo, a ratio socrática ou o mesmo, não é suficiente. É necessário um princípio de desenvolvimento criativo, o dionisíaco, ou o desejo metafísico em Levinas, Dionisíaco e Nietzsche, né, que coloca em questão a própria felicidade pela responsabilidade diante da vítima. A felicidade utilitarista é essencialmente conservadora e pode tornar-se perigosa quando um povo, como os Estados Unidos, defende sua felicidade negando com crescente xenofobia as vítimas que gera fora de suas fronteiras. Como se pode observar, Mill cai num dualismo antropológico ao colocar agora o prazer, que tem relação primária e direta com a corporalidade, num plano principalmente mental, como separado do corpo. O epicurismo dualista greco-romano volta a triunfar. Indemonstrável não é o mesmo que infundamentável. A fundamentação de um princípio, como ensinava Aristóteles, se efetua pelo absurdo, hoje, pragmaticamente, pela contradição performativa inevitável do oponente. A questão será amplamente tratada num trabalho futuro. Conferiu o esclarecimento de Rabossi, de 59, a questão contra Moore, também McIntyre, utilitarismo, né, do Mill. O próprio Mill tem consciência de algumas das dificuldades, já que há muitas de que não tem consciência, como, por exemplo, esta da impossibilidade da demonstração do princípio. É evidente que isso não pode ser provado no sentido comum e popular do termo. Os problemas dos fins últimos não estão sujeitos a provas diretas. E acrescenta, a arte da música é boa pela razão, entre outras, de trazer prazer. Thomas Reid já opinava, seguindo a doutrina das sindereses em Aristóteles, que os princípios são indemonstráveis. Confere McIntyre, também Dussel, né? O ser como eudaimonia, felicidade em grego. Né? Deveríamos ainda discernir que o mero buscar o prazer, que é um enunciado analítico, e como alcançar o prazer, que é empírico. Este ponto mereceria uma análise específica, ver as obras de Gottfried Hoff, já citadas. Este autor critica o utilitarismo de ter caído na falácia naturalista. Quanto a mim, farei uma crítica ao denominar esta passagem como falácia. Para nós, o prazer ou a dor e a felicidade ou infelicidade, como os dois polos da repercussão subjetiva da afetividade, desde a sensação mínimo até o background feeling máximo, como um mapeamento geral, ou global mapping, tem a ver com a corporalidade humana, como critério subjetivo e pulsional da efetiva sobrevivência do sujeito. A corporalidade reage para dentro positivamente, desde o prazer até a felicidade, como prova, ou alarme em caso negativo, de um correto, adequado funcionamento de todo o organismo vegetativo, psicocultural, ético. Todo ato bom deve ter uma certa referência a esses aspectos subjetivos analisados, prazer e felicidade. Este critério é necessário, mas não suficiente. Em primeiro lugar, tentaremos resgatar sua intenção fundamental, considerando a possibilidade de uma subsunção crítica, e é por isso que não podemos deixar de chamar a atenção sobre a importância de tentar descobrir a função do prazer ou da felicidade e infelicidade como componente subjetivo na determinação complexa imediata da bondade do ato humano. O utilitarismo tem razão nisso, o que pode ser julgado como tendo relação com a bondade, goodness, mediando muitos outros componentes éticos. É necessário que contenha alguma relação, sempre levando em conta as circunstâncias ou contexto da fatibilidade, com o prazer ou a felicidade. O eudemonismo ou hedonismo subjetivo são ambíguos por excelência, quanto a determinar a bondade de um ato possível. Isso porque sempre são necessários outros critérios, princípios ou momentos que permitam sobredeterminar este prazer ou felicidade enquanto éticos. É por isso que, contra Kant,
é este o título que Otto Friedhoff dá ao parágrafo, utilitarismo em vez de Kant. O utilitarismo expressa então que o prazer, dor, ou a felicidade e infelicidade, como sensação, como ressonância subjetiva opcional, reflexa do sentir, a afetividade global dos complexos componentes da capacidade de reprodução e desenvolvimento da vida de cada sujeito. Diz em relação constitutiva à determinação ética de todo o ato humano e, mais especificamente, quando se dá a negação da corporalidade, como dor ou infelicidade provocadas por instituições injustas, nas vítimas, nos oprimidos, como veremos no capítulo 4 dessa obra. Então, isso é um pouquinho aí da ética da libertação de Husserl, que são algumas notas, né, da primeira parte do livro, né, primeira parte que começa o primeiro capítulo do livro, se eu não me engano. Palavras preliminares, deixa eu ver aqui, esse é o primeiro capítulo mesmo. Que sim, vem do primeiro capítulo 1, o momento material da ética, verdade prática, né? Onde ele vai dialogar com o momento material da ética, verdade prática, o sistema cognitivo, afetivo, avaliativo, cerebral humano, o utilitarismo, o comunitarismo, vai dialogar com Alasdair MacIntyre, o Charles Taylor, o Michael Walzer, algumas éticas de conteúdo ou materiais, o critério e o princípio material universal da ética, o critério material universal da verdade prática e o princípio ético material universal, a aplicação do princípio material. Então, são alguns comentários, algumas notas de trechos dessa primeira parte desse capítulo 1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever. Na verdade, é da primeira parte. Né? Também vai falar com a moral formal, a validade intersubjetiva, a moral transcendental de Immanuel Kant, o formalismo neocontratualista de John Rawls, a ética do discurso do Karl Otto Appel, a moral formal do Jürgen Habermas, o critério de validade, o princípio moral universal, o critério intersubjetivo de validade, o princípio moral universal de validade, a aplicação do princípio de validade moral, a fatibilidade ética, o bem, o pragmatismo de Charles Peirce, o realismo pragmático de Hilary Putnam, o sistema funcional formal de Niklas Luhmann, a fatibilidade de Franz Ricoeur-Lamert, o critério e o princípio ético de fatibilidade, o critério de fatibilidade, razão instrumental e eficácia, o princípio de fatibilidade ética ou operabilidade, o processo de aplicação e realização do ato ético, o bem e suas consequências. Então, acredito que dessa primeira parte, sim, porque essa primeira parte vai até 275, não, é só do capítulo 1 mesmo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ativa o sininho e aguarde os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.